Então, atuar rápido não é com estabilizadores de humor clássicos, como lítio, divalproato e carbamazepina. Atuar rápido se faz com antipsicóticos, tais quais a risperidona, aripiprazol, quetiapina, olanzapina. Esses são remédios que têm o potencial de resolver a angústia ligeiro. Em um curto prazo de 1 a 2 semanas, esses remédios já conseguem oferecer alguma segurança e algum alívio nos sintomas. Só que mesmo eles não atuam rápido de um dia para o outro. Então, de pronto, de emergência, de hoje para amanhã, não há como ajudá-los. Então, mesmo que eu entre com bons remédios, esses bons remédios levam um tempo de 1, 2 e até 3 semanas para começar a apresentar um efeito favorável e diminuir aquela angústia, aquele desespero e o sofrimento tão característico dos estados mistos. E agora, doutor? Socorro! André, é muito comum que os pacientes cheguem ao nosso consultório com um sentimento de urgência, de imediatismo muito grande. Afinal, o sofrimento deles também é muito grande e a gente entende isso. Porém, como é que a gente deve fazer para abordar essa necessidade que eles têm de melhorar rápido, né? Qual seria a melhor forma de acolhê-los e explicar o processo para eles? Olá, Priscila. De fato, essa é uma situação bastante comum no dia a dia do consultório. Na imensa maioria das vezes, pessoal, o transtorno bipolar é uma doença juvenil que abre na adolescência. Então, os primeiros episódios de ativação de depressão costumam ocorrer abaixo dos 18 anos. Isso faz com que essas pessoas procurem atendimento num primeiro momento, talvez com um médico não especialista, um generalista. Então, um cardiologista, o ginecologista, o clínico geral, o médico do posto de saúde, geralmente interpreta aquilo como uma depressão unipolar e receita antidepressivos. E essa pessoa começa a tomar antidepressivos e pode ter uma resposta não satisfatória ao antidepressivo. Se troca o antidepressivo. E nisso, os anos vão se passando. A doença vai se agravando e pode-se associar isso à troca de 3, 4, 5, 6 antidepressivos na sequência sem melhorar, talvez com abuso de álcool, drogas e substâncias, o que instabiliza o quadro cada vez mais. Então, todos esses fatores contribuem para que o paciente chegue no futuro numa situação crítica de emergência, de muita angústia e desespero. Então, geralmente, a gente costuma receber pacientes no consultório que têm em média de 30 a 40 anos de idade. Ou seja, nós estamos falando de gente que já está aí há 15, 20 anos com a doença correndo sem tratamento adequado. E nisso, sendo instabilizada, agravada pelo uso recorrente de antidepressivos, álcool, drogas e substâncias. Então, quando chega para a gente, o incêndio já está em proporções enormes. E a gente não tem como apagar o fogo de um dia para o outro. E muito menos jogando gasolina no fogo para apagar. Outras pessoas, por exemplo, nessa situação de angústia, têm tanto desespero, tanta aceleração de pensamento, que não conseguem relaxar, não conseguem dormir, que aumentam a impulsividade para remédios faixa preta. Então, Rivotril, Diazepam, Bromazepam são usados na expectativa de aliviar aquela angústia e aquele sofrimento tão intensos. E aí nós criamos outro problema, que é a dependência de faixas pretas. Então, assim, gente, a gente entende que isso é um quadro angustiante, sofrido, doloroso e que a pessoa tem a perspectiva de melhorar rápida, mas ele chega desesperançoso e eu não tenho como fazê-lo melhorar rápido. Por mais que eu tenha bons medicamentos e temos bons medicamentos atuando, lítio, divalproato são alguns deles, mesmo esses não conseguem atuar rapidamente, porque eu preciso de um tempo para colocá-los na faixa terapêutica, medir o exame de sangue e depois que estiver na faixa terapêutica, ele ainda precisa de 6 a 8 semanas de prazo para exercer o seu efeito máximo de plena regulação de humor. Então, atuar rápido não é com estabilizadores de humor clássicos, como lítio, divalproato e carbamazepina. Atuar rápido se faz com antipsicóticos, tais quais a risperidona, aripiprazol, quetiapina, olanzapina. Esses são remédios que têm o potencial de resolver a angústia ligeiro. Em um curto prazo de 1 a 2 semanas, esses remédios já conseguem oferecer alguma segurança e algum alívio nos sintomas. Só que mesmo eles não atuam rápido de um dia para o outro. Então, de pronto, de emergência, de hoje para amanhã, não há como ajudá-los. Então, mesmo que eu entre com bons remédios, esses bons remédios levam um tempo de 1, 2 e até 3 semanas para começar a apresentar um efeito favorável e diminuir aquela angústia, aquele desespero e o sofrimento tão característico dos estados mistos. E enquanto isso, Priscila,
Enquanto os remédios estão trabalhando, enquanto eles não exerceram seu efeito pleno de ação, como que a terapia pode ajudar? Quais são as técnicas de terapia que tu aplicas na terapia para ajudar esses pacientes a ultrapassar esse período tão complexo e delicado na vida deles? Para quem gostou do vídeo, semana que vem tem a complementação do vídeo com a resposta da Priscila.